Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Vamos Mudar o Mundo. E hoje a gente vai ver como nós podemos mudar o mundo através da moda. Para isso eu tenho a honra de receber a Mônica De Bortoli. De Bortoli. Acertei. Acertou. Agora é continuar acertando, né? Isso. Ela é... Eu esqueci agora o que você é. Foi tanta coisa para decorar. Ela é designer de moda. Especialista em negócios Especialista da moda. em negócios da moda. Olha só, gente, que chique esse negócio. Mas muito mais do que falar ali sobre a roupa, a moda, a tendência para o ano e o que a gente veste, qual cor que a gente veste para atrair prosperidade e qual... Enfim, a gente vai falar sobre empreendedorismo na área da moda, né? Mesmo. Eu conversando com ela aqui, gente, eu vi que o tanto de coisas interessantes, o leque que a moda traz. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Ah, mas eu não sou da área de moda e etc. Moda está presente em todos os lugares, não é isso? Se você não é um trabalhador da área da moda, né, você consome moda. Então, a moda está na nossa necessidade de todos os dias. A gente come e a gente veste todos os dias. Essa é uma necessidade do ser humano. Da mesma forma que a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente come, a gente também tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente veste. E é sobre isso que nós vamos falar. Essa mudança de mentalidade das pessoas, tanto para produzir e tanto para consumir moda. Legal, você falou algo interessante das nossas necessidades, né? Quando fala assim da necessidade primordial do ser humano, a gente sempre pensa em comer, alimentação. Mas vestir, né? Ninguém, assim, a gente acha que sempre... A gente sim, eu falo porque talvez a maioria das pessoas veem a roupa que a gente veste, a moda, como algo supérfluo, né? E não é, né? Não é supérfluo. Além de ser uma necessidade de cobrir o corpo, ela também reflete sobre a nossa personalidade, né? Sobre muitas coisas, sobre a nossa necessidade do ser humano. Eu gosto de falar que a moda começou com Adão e Eva. Né? Então, ou seja, desde que o mundo é mundo, teve a necessidade de cobrir o corpo. Depois vem a necessidade de caracterização, diferenciação, né? Também temos a questão regional, a cultura. Então, ela carrega a história da humanidade. Uau. A evolução a moda conta a evolução da humanidade. E ela também nos conta como que será o futuro. Olha que incrível isso. Porque quando a gente pensa em tendências e futuro, será que a gente pensa em tendências e futuro na área da alimentação? Será que a gente pensa na área automotiva? Pensa. Na moda também. A gente pensa como será o futuro, né? Então, quando a gente fecha os olhos e tem um imaginário de como que vai ser a moda, como que a gente pensa? Em algo futurista, né? Então, e alimentação? Como que seria a alimentação? Vai ser futurista também? Vai ser uma pílula que a gente come e a gente se tem saciado, por exemplo? Eu estou imaginando. Então, comer e vestir é a necessidade básica do ser humano. A gente precisa de remédio, a gente precisa de todas as outras coisas. Mas todo mundo come e veste todos os dias. Então, por isso que eu acho muito importante. Você tem que ter responsabilidade com o que você come, mas também com o que você veste. Legal. Né? Legal. Me conta aí, antes da gente entrar assim, já extraí algumas perguntas aqui interessantes dentro do que você falou, que foi muito interessante. Mas me conta aí, como é que começou a sua paixão por moda? Parece que é mentira, mas é verdade. Minha história com a moda começa com 1 ano de idade. 1 ano? Como eu morava no interior e a minha família tinha superstições de família de fazer simpatia. Uma brincadeira, uma simpatia para saber que profissão que a criança ia ser quando crescesse. Então, no dia do aniversário, a mãe da criança colocava alguns objetos e falava cada objeto simbolizando uma área, uma profissão. E a criança pega um objeto. A mãe fala assim, pega, meu bem, pega, amor, né? Pega para a mamãe um brinquedinho. Aquele objeto que a criança pega simboliza a profissão que ela vai seguir no futuro. Se isso dá certo ou não, deu certo comigo. É mesmo? Eu peguei uma fita métrica. E eu só peguei a fita métrica porque a minha avó pediu para minha mãe colocar a fita métrica. Senão nem estaria Não ali. estaria lá. Ou seja, eu era bebê, né, 1 aninho de idade, poderia não identificar nada daquilo que estava lá, mas talvez eu via minha avó sempre com aquela fita métrica no pescoço e aquele objeto era comum para mim naquela idade, né? Eu não lembro de nada disso, mas eu cresci gostando de costura. Sua avó é costureira? Minha avó era costureira. E eu, apaixonada pela máquina de costura dela, aquela de pedal, e eu brincava de dirigir naquela rodinha. Eu também.
Então, assim, eu tenho uma história de infância com a moda. E sempre brinquei muito, assim, de fazer roupinha de boneca. Eu venho de uma infância pobre, que eu não tinha Barbie, por exemplo. Então, eu fazia roupa para os espigas de milho, porque eu morava no interior do Espírito Santo. Então, assim, a gente era rural, né? A família de agricultores. E eu tinha bonecas, mas bonequinhas eu não tinha. Então, eu brincava de espiga de milho. Mas aquele espigo de milho novinho, que tem aqueles cabelinhos, então, eram as minhas Barbies. E eu fazia roupinhas para elas com os retalhos da minha avó. Então, eu vim crescendo por essa paixão por moda. Quando eu era adolescente, nós tivemos a oportunidade de mudar para Belo Horizonte para que eu pudesse estudar. Porque onde eu morava, eu não tinha essa oportunidade. Então, minha mãe mudou comigo e com meu irmão para Belo Horizonte, onde abriu as portas da educação para mim, né? Onde eu passei na faculdade, fiz o design de moda e depois vim me especializando, ou seja, são mais de 20 anos que eu venho me especializando em moda. Então, desde que eu mudei para cá, aos meus 16 anos de idade, eu nunca parei de estudar e de me especializar na minha área. Eu nunca quis ser outra coisa, outra profissão, eu não me vejo em outra profissão. Então, é algo que está enraizado no meu DNA. E, assim, eu escolhi a moda, ou a moda me escolheu? Eu não sei, porque difícil saber, difícil. Né? Não foi aquela coisa assim, que profissão você vai seguir? Eu sempre quis ser isso. Não teve outro caminho. Eu acabei de entrevistar aqui uma atleta de 10 anos que ela, desde quando se entende por gente, ela quis ser atleta de jiu-jitsu. E ela está sendo... Que a gente sempre quer achar o princípio, né? E assim, interessante ver a sua história, como dessa atleta também, que é um negócio que parece que já nasceu, né? Parece que está no DNA, né? E eu venho dedicando a minha carreira hoje a trazer para a sociedade uma moda inteligente. Porque eu tenho um olhar tão apaixonado pela minha profissão que eu quero mostrar para as pessoas que a moda pode salvar o mundo, que a moda pode mudar o mundo. E como que a moda pode mudar o mundo? Através de muitas coisas. É mesmo? A moda ela começa na agricultura. No plantio do algodão, do linho, né, das matérias-primas, ou ela começa na extração do petróleo, né? Todo plástico vira tecido. Isso é incrível. Ou seja, a gente pode reciclar muito dos tecidos, né? E hoje a moda, ela é uma das maiores poluidoras do nosso planeta, né? Os microplásticos, né? Às vezes o simples ato de lavar a roupa, o pelinho da roupa que vai para a rede de esgoto ali, se não tiver um saneamento, vai parar nos rios, nos oceanos, que são os microplásticos, né? Às vezes a gente vê as matérias falando sobre os microplásticos, mas como assim? No simples ato de lavar uma roupa, você já está colocando ali um microplástico na natureza. Mas como nós podemos salvar o mundo através da moda? Através de tecnologia, sim, né? De produtos sustentáveis. Porque quando a gente pensa em sustentabilidade na moda, a primeira coisa que vem na cabeça da população em geral é uma roupa feita de saco de lixo, de retalho. Sempre aquela cor de marrom meio que de natural, pano de saco, né? Meio hippie, né? É verdade. E não é assim, né? Nós vamos falar sobre tecidos, mas existem grandes caminhos a serem percorridos para que a moda possa, sim, mudar o mundo. Então, começando nessa base ali, na agricultura, não falo nem sustentabilidade, mas eu acho que responsabilidade. Essa é a palavra, responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com as nossas indústrias, com a matéria-prima, né? Então, tendo responsabilidade no campo, com produtos mais ecologicamente corretos. Depois, uma responsabilidade na indústria têxtil, no tratamento da água, porque a gente gasta muita água para construir os tecidos. Mas o simples ato de beber uma água, nós gastamos muita água, porque ao lavar o copo, a gente gasta mais água do que aquilo que a gente consome. Verdade. Então, tudo gasta muita água. Então, não adianta nada as pessoas postarem na internet, gastou 500 litros para fabricar uma calça jeans. Beleza, gastou. Vamos tratar? Vamos ser responsáveis com isso? Vamos devolver essa água limpa para a natureza? Então, a palavra hoje em dia, eu acho que não é nem mais sustentabilidade, é responsabilidade social em todas as áreas. Aí falei sobre agricultura, falei sobre a indústria têxtil. Agora, quando vem para a indústria da confecção, como que eu posso ser responsável na indústria da confecção? Eu posso ser responsável com resíduo têxtil que eu produzo.
Porque hoje, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, pelo menos que é onde eu tenho o meu maior conhecimento, o descarte têxtil, ele vai para o lixo doméstico. Então, as fábricas fazem os cortes, só tem aqueles restos de tecido, os retalhos, que muitas vezes é aproveitado no artesanato, para tapete, enfim. Vai para o lixo doméstico. Coloca ali no passeio, o caminhão, né, do lixo passa e recolhe e vai para os aterros sanitários. E eu imagino que é difícil de degradar, né? É muito. Ali a gente tem uma mistura de fibras. Então, quando a gente pega uma roupa nossa e vem com aquela etiqueta de composição, ali é quase que uma certidão, um código da certidão de nascimento. Ali fala a composição, se é algodão, se é linho, se é poliéster, se é poliamida, né? Ali tem instruções muito importantes da roupa que a gente acaba descartando. Mesmo a fibra de algodão, de linho, as fibras naturais, elas vão demorar um tempo ainda para se degradar na natureza, mas aí tem as fibras sintéticas, que elas podem ser recicladas. Então, a indústria têxtil tem que reciclar essas fibras, e já existe empresas especializadas nesse setor, sabe? Em 2012 foi quando eu formei na faculdade. Eu demorei muito para formar na faculdade porque eu pausava, fazia técnico, pausava, fazia outros cursos. Eu demorei quase 5 anos para formar, porque eu ia pausando, tendo outras prioridades. Em 2012, o meu TCC foi sobre sustentabilidade na moda. E naquela época eu falava sobre o descarte têxtil. E hoje, ou seja, mais de 12 anos depois, a gente vê que nada foi feito sobre isso. E não é só também a questão do descarte têxtil. A gente pode ter responsabilidade social, responsabilidade humana com os nossos colaboradores, né? Capacitação, porque o que a gente vê hoje na indústria é que nós estamos perdendo mão de obra qualificada. Os jovens, eles não querem trabalhar com costura. Sim, né? Raramente. Não, acho que eu nunca vi, né? O que você quer ser quando crescer? Costureira. Você acredita que a minha filha, acho que vai mudar isso. A minha filha, com 4 anos de idade, falou: mamãe, eu quero ser costureira. Ainda que é pequenininha, né? Costureira. E ela gosta muito dessa área. Mas, assim, nós estamos perdendo a mão de obra qualificada. E hoje, uma costureira dentro de uma fábrica, por exemplo, uma costureira de boa qualidade, ela ganha, em média, bruto, uns R$3.000. Mais alguns benefícios, dependendo da empresa que ela trabalha. Muitos cargos e salários de pessoas com graduação não estão pagando isso hoje, né? E uma costureira trabalhando dentro da sua própria casa, prestando serviço para outras fábricas, pode ganhar 3, 4, 5, 10 mil reais, trabalhando dentro da sua própria casa. Ou seja, é importante a gente falar sobre dinheiro, sobre valores, para que as pessoas vejam que é um mercado muito especial. Legal, fica aí, a gente acompanhando muitos jovens e muitos vão para aquelas carreiras mais tradicionais, fisioterapia, direito, não sei o quê. Mas existe um ramo aí que é pouco explorado e que eu imagino que tem aí uma necessidade de mão de obra muito grande, né? Muito grande. E existem muitos cursos de capacitação, porque geralmente a costureira vem da família, né? A mãe que ensina o filho, a filha. Mas existem também cursos de capacitação hoje que vão proporcionar esse conhecimento para a pessoa. Legal. Então, geralmente, as que trabalham em casa trabalham sob demanda, né? Sobre demanda. A empresa vai lá e... Em casa, ela pode trabalhar sobre demanda, que a gente conhece aqui em Minas Gerais como facções. Sim. Né? As facções de costura. A pessoa pode trabalhar com conserto de roupas, que a gente entra também na parte sustentável, vamos dizer assim. Principalmente numa crise econômica, as pessoas vão consertar, ajustar aquilo que elas já têm. Então, a gente pode ver aí uma tendência de mercado para 2025. A gente espera que não, mas pode ser que entramos numa crise econômica, né? Principalmente com a alta do dólar. Então, automaticamente, nós vamos... vai vir menos, né? Entrar menos produto de fora. Então, nós vamos continuar consumindo o que a gente tem aqui dentro e muitas vezes ajustar aquilo que a gente já tem. A nossa mentalidade é tanto de descarte, tipo assim, não gostei e tal, joga fora. Joga fora. Interessante você falando aí, eu lembrei, ano retrasado eu emagreci quase 20 quilos e meus ternos, minhas calças, todas não tinham como usar. E o caminho mais natural é ou joga fora ou doa.
né? Dá para alguém e tal. Infelizmente, acaba que a gente não sabe o que vai ser feito. Infelizmente, eu já vi muitos casos de pessoas que recebem doação, usam e recebem tanta doação que, em vez de, não precisa nem de lavar, que descarta. Então, acaba que o lixo é o destino final da maioria dessas roupas. E eu lembrei, gente, existe uma costureira. Existe costureira. e tem a dona Tereza, né? Saudosa não, né? Misericórdia. Mas a dona Tereza tá lá velhinha e tal, mas continua costurando. E eu levei na dona Tereza meus ternos, meus paletós, minhas calças. E quando eu cheguei, era como se eu tivesse comprado uma calça nova. Porque ficou bem ajustado, perfeitamente ajustado. E eu falei, poxa, o tanto que eu economizei aqui, né? E fora a questão do descarte, né? Foi muitas coisas importantes aconteceu. Gerou uma economia inesperada, porque você deu renda para ela, né? Você aproveitou aquilo que você já tinha, né? Ressignificou. Hoje na moda existe uma palavra que eu falo que é um rebrand da palavra reforma, que chama o upcycling, que é pegar algo que você já tem e transformar em algo novo, né? Só que quando a gente vê isso na internet, imagina o quê? Que é aquela famosa calça jeans que virou uma bolsa, que virou um topzinho. Então, a gente tem um olhar ainda estético muito ruim sobre isso. Né? Eu acho que o upcycling, ele ajuda muito na questão de ressignificar coisas pessoais. Mas para um negócio de moda, eu não vejo futuro nisso. Porque não tem como você ter uma loja para você ter escala de tamanhos, estoque sobre um produto desse. Né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade na moda, vem, você pode trabalhar com isso, né? Então, a reforma é algo muito pessoal, é o que aconteceu com você. Você ressignificou algo que é seu, né? Existem também, na questão da reforma, a ressignificação de roupas afetivas. Então, por exemplo, o vestido de noiva, que era da mãe, que passou para a filha, né? A roupinha do bebê, que de um irmão passou para o outro, ou passou para a nova geração. Então, também temos a roupa afetiva, aquela roupa que, mesmo que não serve na pessoa, ela é guardada especialmente. Tem um valor. Tem um valor afetivo. Né? Então, também entra nessa categoria ali de passar para outra geração, ou ressignificar. Né? Também é uma possibilidade. E em questão da costura, ainda dentro de casa, também temos o sob medida. Geralmente, o sob medida é feito para pessoas que não encontram roupas nas lojas. A pessoa que vai procurar uma roupa sob medida é porque ela não encontrou oferta do produto em uma loja convencional. Então, ela vai procurar uma costureira especializada que vai fazer essa roupa exclusivamente para ela. Aí, nós já temos algumas empresas especializadas, alfaiatarias, que era o meu caso, né? Que eu tinha minha alfaiataria, onde eu fazia roupa sob medida para as minhas clientes, mas eu também tinha ali uma coleção, né? Um guarda-roupa inteligente, uma coleção baseada na alfaiataria, né? No estilo alfaiataria para as minhas clientes, mas a maioria das minhas clientes era focado na roupa sob medida. As noivas gostam muito de fazer roupa sob medida também, especial, né? E aquela roupa vai se tornar algo afetivo eternamente na história da família. Então, dá para trabalhar com moda de muitas formas. Verdade. E agora me conta uma coisa, você estava falando sobre isso, sobre pensar o futuro da moda. Como você vê o futuro da moda? Eu vejo o futuro da moda de uma forma muito responsável e sustentável. Porque nós, seres humanos, a gente gosta do que é belo e do que é novo. Então, da mesma forma que veio no seu imaginário, é muito mais fácil eu descartar e comprar uma nova, muito mais fácil. Mesmo que às vezes aperta financeiramente ali, mas a gente tem essa questão do desejo do novo, né? Do que é belo, do que é novo, do que está em voga, do que está na moda, né? Mas, com esse consumo que nós já estamos acostumados a ter, né? Já está entranhado, né, no nosso ser essa questão do novo. Sempre a gente quer algo novo. A internet nos deu essa ansiedade do que eu quero novo, quero mais, né? Então, a indústria têxtil e a indústria da confecção, eles vão ter que se preparar para essa reciclagem. Então, eu vejo o futuro da moda, roupas descartáveis. Isso eu estou
um futuro futurístico. Sim. Roupas descartáveis, sim, mas com pontos de coleta. Da mesma forma que tem a reciclagem de uma latinha, que o alumínio é reciclado, todo produto proveniente do petróleo, da indústria, né? Claro que a gente tem óleos, tem muitas outras coisas, mas as fibras têxteis, elas são recicladas. Então, a gente pode, sim, ressignificar essa moda. Então, em vez de a gente pensar numa moda feita de retalhos ou uma moda feita de reaproveitamento de outras roupas, por que não transformar aquilo em algo novo? Porque a gente sempre quer algo novo. Interessante isso que você falou. Antigamente, a pessoa comprava ali um blazer, e ela usava aquele blazer 40 anos. Usava até acabar. Se não acabasse, usava. A pessoa acabava, mas o blazer... Ou passava para outra geração. Passava para outra geração, né? Hoje, por exemplo, às vezes eu pego... as minhas roupas que eu não quero usar, eu dou todas para o meu pai. Meu pai falou que não compro mais roupa. É essa que eu quero. Mas ele fica assim, mas por que você está me dando essa roupa? Tá boa, tá nova. Assim, pai, tá nova, mas eu não quero mais ela. Não quer mais ela. A gente enjoa, porque... Igual Natal. Natal 2017, 18, 19, 20, 22, você com a mesma roupa. Então, antigamente se trocava de roupa, eu acho que a geração mais passada, se trocava de roupa porque a roupa estragava, né? É isso mesmo. Não sei se as roupas hoje estão durando mais, ou se a gente anda muito de carro, é Uber, não sei. Na verdade, eu já acho que as roupas hoje elas duram menos. Duram menos, né? Duram bem menos. Principalmente com essa oferta de roupa popular. Às vezes você se depara em aplicativos de vendas de roupas, né? Que você vê o preço de uma roupa lá, ela não paga. A matéria-prima. Não paga? Não paga a matéria-prima. Sério? Então, eu penso, eu mesma que trabalho com moda, que sei toda a precificação, sei fazer uma ficha técnica famosa no olho. Shein? Sei fazer uma ficha técnica, uma precificação no olho. Porque com experiência a gente bate o olho, né, qualquer profissional da sua área vai bater. Se você for fazer um orçamento, né, ele vai bater o olho e vai falar assim, é tantos reais para poder produzir esse produto. Você já sabe. Eu já sei que é inviável. Então, assim, mas por quê que é assim? Qualidade é inferior na matéria-prima, às vezes, mão de obra mais barato, impostos mais baratos. Então, por que aqui no nosso país a gente não pode ter essa mesmo padrão de impostos? Por que a nossa indústria e o nosso comércio é tão taxado? Então, com isso, está abrindo portas para outros mercados e nós estamos perdendo a oportunidade. Porque quando a gente valoriza o nosso produto interno, a gente está empregando a costureira, o cortador, a bordadeira, né? E não é só isso, né? Uma indústria, uma confecção, existem todos os cargos lá, do pessoal da Copa, né? O pessoal administrativo. Muita gente. É muita gente, né? E sem querer entrar demais na seara política, mas a gente vê, por exemplo, o que aconteceu recentemente. Os produtos chineses entrando no Brasil, principalmente roupa, né? Inclusive roupa, que ficou famosa, a brusinha, né? Da Shein. Em vez de reduzir o imposto brasileiro, se aumenta o imposto de lá. Então, acaba que, em vez de incentivar o consumo interno, impossibilitou o consumo agora dos dois. Dos dois. O que é que eu ensino para os meus alunos? Você tem que ter algo que gera, além de sanar uma necessidade do seu cliente, tem que gerar valor. Então, quando a gente falou da roupa afetiva, a roupa, você não vai descartar uma roupa que é afetiva, mesmo que não te serve mais, ela vai ficar guardada, né? Então, você tem que vender para o seu cliente valor, mas o seu produto, ele tem que ter valor. Ele não é só, quando eu falo valor, não é preço, é um valor. O seu cliente, ele tem que entender o seu produto, da onde que ele veio. Então, se eu chego aqui com o meu produto, vou vender, por exemplo, uma t-shirt, que ao meu olhar, não é, mas vamos supor que uma t-shirt é uma commodity, né? Vamos supor que fosse uma commodity de R$30. Mas tem marca que vende a R$30 e tem marca que vende a R$500. Qual que é a diferença? É o mesmo produto. Qual que é a diferença? Quando você olha assim o mesmo produto. Qual que é a diferença desses dois produtos? Valor. Valor na produção, valor no storytelling, né? Ele conta uma história, principalmente quando vem a marca associada. Então, é muito mais fácil eu chegar para o meu cliente e falar assim, olha, essa camisa, nós produzimos ela com algodão orgânico,
lá do Nordeste do nosso país. Ou a cada peça vendida, R$1 é doado. É doado. Aqui é a reserva, né? Exatamente. Então, aqui existe esse código de barras. Tem esse código aqui. Se você entrar no nosso site e você colocar esse código, você vai ter todo o rastreamento da nossa peça, desde a origem do plantio do algodão até a loja que revende o nosso produto, a pessoa que costurou, né? Nós temos um projeto social que a gente ensina as novas gerações a costurar, a ter seu empreendimento dentro de casa. Pega ali uma parceria com uma cooperativa lá do Nordeste. Lá do Nordeste. Às vezes tem um bordado à mão, em vez de ser um bordado à máquina, tem um bordado à mão que conta a história cultural. Olha, esse bordado só é feito nessa região. Ou seja, a sua roupa, ela é mais cara porque você gerou valor. Você não vai descartar aquela roupa. E se você descartar aquela roupa, não que você for descartar, se você for repassar aquela roupa, ao doar aquela roupa, você vai contar aquela mesma história para a pessoa que, olha, estou te dando essa peça porque ela não me serve mais, mas essa peça aqui foi muito especial para mim. Geralmente você vai doar para quem tem valor também. Tem valor também. Então, eu ensino muito isso, porque roupa é energia. Porque quando uma pessoa ela faz uma roupa e ela faz com carinho, com dedicação, né? Aquilo tem valor, tem energia. E parece que às vezes a gente compra uma roupa linda, maravilhosa, você compra, mas você não consegue usar aquela roupa. Eu falo que é energia, que às vezes tem tanto ódio por trás da produção, tem tanto problema atrás da produção daquela roupa que gerou uma energia tão negativa que até quem compra a roupa não consegue usar. Então, tudo que a gente faz tem que ter propósito, tem que ter valor, tem que ter responsabilidade. Sim, eu lembrei, de vez em quando a gente vê notícias, né, de indústrias aí que tem mão de obra escrava. E é interessante que a gente, com certeza, existe em outras áreas, em outros setores, né, também, mas a moda está sempre acontecendo, né? Está sempre acontecendo. O que acontece? Eu já trabalhei, foi recentemente, eu até coloquei na minha página a matéria sobre a Polícia Federal, que teve uma apreensão aqui em Belo Horizonte de alguns bolivianos que foram apreendidos nessa situação de escravidão. O que acontece? Eu já trabalhei com muitos bolivianos. Às vezes, eu não estou defendendo nenhum nem outro, né? É a mesma história do brasileiro que sai daqui para ir para os Estados Unidos. Às vezes, quem faz esse trabalho escravo não é a fábrica, não é a marca, é o próprio parente. Às vezes é um boliviano ou um estrangeiro que já veio para cá, já conseguiu o seu trabalho e eles são excelentes naquilo que eles fazem, eles são perfeitos, assim, responsabilidade, pontualidade, capricho. Por isso que eles são tão procurados. E aí, eu chamo um parente meu. Eu já me estabeleci, eu já costuro para uma confecção. E aí, eu chamo um parente meu. Vem cá trabalhar comigo aqui no Brasil. Chego lá, se a empresa me paga X, eu vou te pagar meio X. Entendeu? E aí, começa esse processo de escravizando. Ó, quando você vai morar dentro da minha casa comigo, eu vou te dar comida e alimentação. Então, eu ainda vou tirar uma parte da sua despesa nesse salário. Então, eles mesmos que fazem isso. Eu não vejo fábricas fazendo isso. Assim, não é que eu conheço todas. Mas, por quê? Geralmente, quando eu costuro em casa, eles não têm essa responsabilidade fiscal. Então, cabe à empresa, à confecção, ter essa responsabilidade, que não é a palavra sustentável, né? É a responsabilidade social em verificar onde a pessoa costura, ver se ela tem um MEI. Então, a empresa não é a empresa que contrata, que chama o pessoal e deixa de pagar e coloca tudo num lugar. Não é a empresa. Não é a empresa. É aquela pessoa que ela contratou para repassar ela escraviza o seu outra pessoa. Mas, por outro lado, é o que você disse, as empresas deveriam ter aí uma questão de, entre aspas, fiscalizar. Fiscalizar. E se responsabilizar. Porque na hora que a fiscalização chega, elas são responsabilizadas. É o nome delas que está ali, né? Que vai pagar a multa. Então, quando eu falo uma moda responsável, é em todos os aspectos. Principalmente nesse, né? Principalmente com seus prestadores de serviço, né? Capacitar, treinar. E, às vezes, uma confecção, uma marca, ela não quer capacitar o seu colaborador.
ela não quer capacitar o seu prestador de serviço. Porque ela tem medo, eu vou capacitar, mas eu vou perder ele para a concorrência. Mas quando você capacita e quando você treina a pessoa, além de você ter um produto de qualidade, você tem um sentimento de gratidão e um salário afetivo. Porque o que traz satisfação para uma pessoa trabalhar na empresa não é só o salário, a tratativa. Quando ela percebe que ela é benquista, né? Que a empresa se preocupa com o bem-estar dela, com o crescimento, que abre portas de conhecimento, a pessoa ela se sente tão agradecida que ela quer dar o quê? Ela quer dar o seu melhor naquilo que ela faz. E mesmo que se a concorrência oferecer aí 200, 300 reais a mais de aumento no salário, é insignificante perto da tratativa que ela tem. Então, quando eu falo responsabilidade na moda, não é só sobre a sustentabilidade, ecologia, não é sobre isso. É todos esses aspectos. Porque quando a gente fala de moda, vem muito essa questão da hostilidade, da tratativa ruim com as pessoas. A gente vê isso muito nos filmes, né? O Diabo Veste Prada, em novelas, né? Geralmente o pessoal da moda é muito hostil, é metido, é arrogante. Então, é preciso ter essa mudança de mentalidade, essa mentalidade de empreendedor, né? De negócios. Você estava falando sobre, a gente fala um pouco assim, mas eu queria aprofundar um pouco mais sobre essa questão da moda, comunicar valores, ideias, a cultura, nesse mundo assim tão globalizado, como que a moda comunica? E outras coisas. Hoje a gente tem essa abertura da internet, então ela possibilita para nós um olhar estético diferente de outros lugares, né? Então, hoje você consegue expor os seus valores, a sua religiosidade, o seu nicho de mercado. Antigamente, tinha uma palavra muito curiosa que a gente falava na faculdade, que era... Eu esqueci agora, eu vou lembrar. Que era como se diferenciasse as pessoas. Então, hoje, a pessoa, por exemplo, que ela é afrodescendente, por exemplo, hoje ela tem a liberdade de colocar roupa que valoriza o olhar dela, o cabelo, né? Tem os lenços no cabelo, a estampa. Tem pessoas que já são com estilo mais os hippies, né? Então, você consegue, mesmo num ambiente cosmopolitano da cidade, você consegue trazer essa característica da pessoa, né? Através da vestimenta. Então, a moda, ela reflete muito da sua ideologia, da sua vida, daquilo que você quer expressar. Geralmente, quando você tem um evento, a primeira coisa, pelo menos na cabeça das mulheres, é com que roupa eu vou, né? Às vezes o homem, para ele, não, eu nem pensa. Na hora eu vou abrir o guarda-roupa. Mas a mulher já tem com que roupa eu vou, né? Então, isso já transmite ali toda uma linguagem corporal. Porque quando a gente olha para a pessoa não precisa falar nada. O ato dela estar vestida, a gente já codifica ali o que você acha dela. O nosso cérebro já faz um pré-julgamento da imagem. Eu ia perguntar algo para você, mais ou menos relacionado a isso, sobre essa questão desse pré-julgamento. A gente vive num tempo de relativismos e o belo ficou relativo. Né? A gente sabe que, tradicionalmente, o que é belo é belo. O que é belo é belo, concordo com Mas você. Hoje não. Hoje o cara coloca um durex, uma banana na parede... E vira uma obra de arte. Você acha que, por exemplo, uma pessoa que vai para uma entrevista de emprego de bermuda e chinelo, ela deveria ser reprovada por causa da bermuda e do chinelo? Tipo assim, é preconceito não contratar? É preconceito as pessoas julgarem a pessoa por causa da moda ou não? É a questão óbvia. Você entendeu o que eu quis dizer? Depende da empresa. Depende da vibe da empresa, né? Digamos assim, no linguajar jovem. Se eu vou para um cargo se eu estou à procura de um cargo, né? Um cargo específico, eu tenho que estudar. Eu sou muito ainda tradicional. Eu sou muito ainda do que é belo. Né? Hoje mesmo eu vi 2 moças lindas. Lindas, as meninas. Mas elas estavam tão feias. Parece que a beleza vai se perdendo. Parece que elas eram tão lindas, mas elas estavam se enfeiando. Né? Pela vestimenta. Aí talvez as pessoas vão me julgar. Né? Pela postura,
pelos adereços, né? E aí aquilo, o meu olhar estético, né? A gente acaba julgando. Então, eu não conseguiria ver aquelas duas moças em alguns cargos. E automaticamente, eu tento fazer esse exercício do não julgamento, porque é um exercício diário, né? O preconceito, ele está dentro da gente. Então, é um exercício diário. Mas eu fiquei pensando, assim... eu julguei elas. Depois, automaticamente, eu me pedi perdão. Deus, logo eu, né? Fazer esse pré-julgamento. Mas é muito importante a pessoa saber para qual cargo. Porque, sim, a gente ainda... Por mais que o mundo... Tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Sabe? Então, se eu vou para um cargo executivo, eu tenho que me vestir de forma executiva, né? Se eu vou para uma recepção de uma empresa, eu sou a recepção, eu sou o rosto que recebe o cliente da empresa. Se for uma empresa jovem, se for uma empresa, né, com produtos jovens, eu tenho que colocar ali o público que fala com o meu cliente. Então, tudo bem, eu posso ir de chinelo, se for boné, se for a loja que vende ali skate. A Chili Beans. Existe nichos de mercado, né? Então, ou seja, eu tenho que comunicar com o meu nicho de mercado. Então, automaticamente, a empresa, se ela é muito formal, ela não vai contratar aquela pessoa que é informal. E se a empresa for informal, ela não vai contratar uma pessoa com gravata para colocar ali na recepção. A roupa, né? A moda faz parte da estratégia da pessoa. Faz isso mesmo, estratégia. Então, mas não deveria ser assim e tal, mas é assim. E é estratégia e pronto, né? Seria mais ou menos isso. Legal. Me fala aí sobre o seu projeto, se está aí com o Instituto, não é isso? Isso. Hoje eu estou com o Instituto Fashion Pro. O que eu faço hoje com o Instituto? Eu ensino e capacito pessoas que querem ter o seu negócio na moda. Então, eu ensino a pessoa a desenvolver a sua marca forte, uma marca que comunica com o seu nicho de mercado. Porque uma das coisas que eu falo para os meus alunos é o seguinte: você não pode fabricar aquilo que você quer. Você tem que escolher um cliente e você tem que trabalhar fielmente para esse cliente. Não é você, não é o que você gosta, é o que o seu cliente quer comprar. É o que o seu cliente gosta. Então, a gente faz esse posicionamento de marca, que vai comunicar com o cliente. Depois, eu ajudo a pessoa a fazer um desenvolvimento, um planejamento estratégico financeiro. Porque para você ter uma marca de moda, você precisa ter toda uma estratégia de pequeno, médio e longo prazo. Estratégias comerciais e de distribuição. Isso é muito importante também, pensar na parte comercial do seu produto. Desenvolvimento de coleção. Porque se eu já tenho o meu cliente para quem eu quero atender, eu tenho que desenvolver um produto desejo que vai comunicar com ele. Depois, a produção. Como que eu vou produzir esse produto? Então, são essas 5 etapas que eu ensino os alunos, como eles vão ter sua marca de moda de sucesso, né? E uma coisa que eu acho triste na internet, que muitas vezes eu vejo assim, te ensino a ter sua marca de moda em 5 dias, 7 dias, ou tem uma marca de moda começando com R$1.000, que são as mentiras. Isso está em todas as áreas, inclusive na moda. Todas principalmente na moda. Então, ou seja... o Fashion Pro, ele vem para mostrar que não é fácil, mas com capacitação, estratégia, você consegue sim ter um negócio de moda próspero. Mesmo que o mercado às vezes está saturado. Mas quando você encontra o seu cliente ideal, o seu nicho de mercado, você consegue sim ter uma marca forte que vai comunicar valor, que vai comunicar com o seu cliente e que você vai conseguir fidelizar ele e assim conseguir desenvolver sua coleção e vender seu produto. Bacana. Eu tinha preparado uma pergunta aqui, mas você falou sobre a questão da comercialização. Às vezes a pessoa cria ali o design, né? Cria ali um negócio maravilhoso, mas ele tem que saber se aquilo é comercial, né? Exatamente. Eu não sei se as graduações, as faculdades de moda mudaram nesses últimos anos. Pelo menos o que eu fui obrigada a fazer na minha época de faculdade, eu tinha que criar produtos insanos porque fazia parte do processo criativo. Sim. Mas que numa passarela de moda não era comercial, né? Então, mesmo que a estética vem mudando, o nosso olhar vai para aquilo que ainda é belo. Né? Inconscientemente a pessoa pode falar que não. Não, minha moda é autoral, eu faço uma moda conceitual, que é aquilo que causa a estranheza no nosso olhar.
né? Mas ainda a gente ainda consome aquilo que é comercial. Então, dentro de uma pirâmide, né, de desenvolvimento de coleção, nós temos que ter ali a base, aquilo que vende todos os dias, que é o carro-chefe, que é o guarda-roupa inteligente, vamos expor assim. Uhum. No meio dessa pirâmide, nós temos que colocar aquilo que é tendência, né? O que o mercado tende a acontecer né, na próxima estação, que os clientes vão estar consumindo, porque a internet, as revistas, os influencers vão estar falando e automaticamente a gente quer comprar, a gente quer estar na moda, a gente quer estar ali em voga no momento. E no topo da pirâmide, a gente tem que ter aquilo que vai causar ali o impacto, que vai comunicar o diferencial da minha coleção. Porque nós temos, sim, os estilos universais. Então, a gente tem quem se veste clássico, a gente tem pessoas que se vestem de forma romântica, delicada, nós temos aquela pessoa que só se veste esportivo, nós temos aquela pessoa que, quando veste, ela é toda colorida, né? Que é o extravagante. Nós temos aquela pessoa elegante, que quando entra, todo mundo fala assim, nossa, que mulher elegante, que homem elegante, né? Então, assim, nós temos os estilos. Então, dentro de uma pirâmide de construção de uma coleção, você tem que pensar no seu cliente, né? E nesse planejamento das peças que você vai colocar. Legal. Você falou aí sobre o extravagante, sobre o clássico. Então, a moda, ela acaba que precisa pensar na psicologia também, né? Também tem. Ela pensa em tudo. Os temperamentos das pessoas. Que legal. É muita coisa. É muito mais, eu acho. É muito mais do que a gente vê por aí. A gente já tem aqui 40 minutos de bate-papo, mas eu acho que tem muito papo ainda, até para um outro podcast. Mas me conta aqui um pouco sobre as suas curiosidades. Você já vestiu algumas personalidades, jornalistas, não é isso? Conta Na época da alfaiataria, eu vesti algumas personalidades do jornalismo aqui de Minas Gerais. Então, eu vesti Rede Globo, jornalismo da Rede Globo, da Band Minas, da TV Alterosa e da TV Alterosa, Rede Minas e TV Globo. Band Minas, você falou? Todas essas jornalistas, as principais, eu vestia. A Inácia Soares foi uma das pessoas que mais vestiu as minhas roupas. Também, algumas cenas de alguns filmes, a gente acaba cedendo para a equipe de figurino, né? A gente cede as peças e acaba fazendo algumas cenas de filme. Mas foi mais o jornalismo mesmo, por causa do estilo, né? Que era executivo, clássico, social, elegante. A sua pegada é mais essa? Era mais essa. Entendi. Mas se precisar fazer um estilo completamente... Se a Anitta chegar em você e falar assim... Eu faço para ela, porque eu tenho que atender a necessidade do meu cliente. Não é aquilo que eu quero fazer. Eu não posso colocar na minha coleção de moda, no meu produto, o que eu quero. É o que o meu cliente quer consumir. Entendeu? Por exemplo, há muitos anos atrás, na época que eu era estudante de moda, eu participei de um concurso de moda. Eu tinha a matéria-prima, a gente ficava separado em divisórias, cada competidor ficava no seu ambiente, e eu tive que construir 3 looks. E aí, eles deram um tema pra gente e eu fiquei pensando como que eu ia fazer aquelas roupas, que eu queria que fosse algo assim, diferente. Você queria ganhar o concurso. Eu queria ganhar o concurso. E eu mentalizei que eu ia ganhar aquele concurso. Até mesmo porque eu fui desafiada. Quando me inscreveram, eu fui representar a minha faculdade e me inscreveram no concurso, falando assim, olha, esse concurso já é carta marcada, sempre a instituição tal ganha, mas vai lá, faça o melhor, que a gente ficando no pódio tá ótimo. Eu falei, tá bom, eu vou ganhar esse concurso, porque eu também já tinha sido aluna da outra instituição. Falei, beleza, se eles sempre ganham, eu tenho chance de ganhar. E eu fui com essa mentalidade. Na época, eu me inspirei, parece até engraçado, mas eu me inspirei na Joelma do Calypso. Uau! Porque eu queria fazer algo espalhafatoso, algo que comunicasse, que causasse impacto nas pessoas e que causasse esse uau. Mas quem poderia vestir aquela roupa? Um artista, né? E qual foi o cliente que eu coloquei no meu imaginário? Eu pensei, a única pessoa capaz de vestir essa roupa seria a Joelma do Calypso. Gabi Amarantos, né? Amaranto, acho que é. Então, eu pensei nela, eu foquei nela como minha cliente. E eu desenvolvi as 3 peças do concurso pensando nela.
Ou seja, se fosse eu ia fazer uma camisa, um blazer, uma roupa mais sofisticada. Ou seja, mais do mesmo. Então, eu tive que mentalizar um cliente que eu queria atingir para poder fazer aquela peça. E qual foi o resultado? Eu ganhei em primeiro lugar. Olha só. Ganhei um cheque, tipo aqueles do Faustão de antigamente. Acho que eu vi. Acho que eu vi essa foto, legal. Tem algum projeto ou alguma coleção assim que mais te orgulhou? Você falou assim, esse foi o... Na época da alfaiataria, as minhas coleções, eu sempre chamei minhas coleções de guarda-roupa inteligente, né? Então, como o meu cliente, a maior parte dele era sob medida, então quando ele chegava na loja, ele já tinha a arara com algumas peças que poderia atendê-lo, né? Então, a minha coleção não foi nada assim que eu chamo, assim que teve algo de diferencial, porque o nome dela sempre foi guarda-roupa inteligente. Mas o que mais me marcou realmente foram os clientes sob medidas, porque cada cliente que eu atendia tinha uma história, né? Uma dificuldade, uma vergonha com o seu corpo. Então, eu tinha que trabalhar ali a psicologia com ele, valorizar o que ele tinha de belo, disfarçar aquilo que a pessoa tem vergonha. E a beleza do imperfeito, porque às vezes eram corpos completamente fora do padrão, que eu tinha muita dificuldade para construir mesmo ali o molde da roupa, porque eram corpos fora dos padrões. Então, você vê o olhar da pessoa feliz que ela encontrou algo que ela imaginava chegar numa loja e vestir aquilo. Isso é muito satisfatório. Falando sobre os padrões, você acha que confeccionar, que criar algo para um Fashion Week e para uma moça que vai entrar num casamento com um corpo de repente fora do padrão é mais difícil? Não é mais difícil. São dois caminhos diferentes. Né? São valores diferentes que a gente acabou de falar. Quando eu vou fazer algo para o Fashion Week, é um espetáculo. Né? Eu tenho que causar um espetáculo e causar um impacto ali na passarela, né? Seja com iluminação, seja com o meu produto, por isso que com essas iluminação. Roupas, a gente vê umas roupas exageradas. Gente, como é que usa isso na rua? Tipo, parecendo um pavão, um monte de trencinho. É porque a ideia é dar esse impacto mesmo? E não é, né? Isso aí a gente chama de moda conceitual, é um conceito. Eu vejo a moda como uma obra de arte. Por exemplo, eu não vou lembrar o nome da atriz, mas agora no Oscar teve uma atriz que vestiu um blazer belíssimo, branco, todo bordado à mão. Micro pedras bordado à mão. Demorou acho que mais de 600 horas para ser bordado o blazer dela. Uma obra de arte. Um blazer branco comum. Mas quando você vai lá do zoom, você vê o quanto é especial aquele produto. É a mesma coisa, um vestido de uma roupa de uma noiva. Você tem uma tratativa diferente, uma expectativa da pessoa. Talvez seja naquele momento o dia mais especial da vida dela. Ela quer se sentir a mulher mais bela do mundo. Ela quer que a roupa dela seja única. Mesmo que tenha várias iguais, mas tem que ser única. Teve uma noiva que eu atendi, foi uma noiva muito especial. Ela, no começo da abertura dos produtos chineses, ela comprou pela internet um vestido de noiva, que vinha da China. Demorou 6 meses para o vestido dela chegar. Ela comprou o vestido dela com 1 ano de antecedência. Quando o vestido dela chegou, era um vestido de plástico. Nossa. Praticamente de plástico. Algo que parecia roupa de boneca. Assim, muito inferior. E aí, ela chegou no meu ateliê com aquele vestido embalado, perguntando se eu poderia reaproveitar, porque ela queria aquele vestido. Se eu poderia reaproveitar aquele vestido dela. Aí eu falei com ela, expliquei para ela que o custo de eu fazer algo novo e o custo de eu reformar aquilo era o mesmo. Porque o retrabalho que eu ia ter era a mesma coisa. E aí, o que eu fiz? Nós utilizamos aquele vestido dela praticamente de forro, de base. E nós rebordamos ele todo por cima. Nós contamos uma nova história em cima daquele vestido. E nós transformamos ele naquilo que o imaginário dela, que ela comprou na época da internet, o que a foto vendeu. Então, ela foi uma noiva muito especial, porque eu nunca vi uma pessoa tão feliz e realizada com o meu produto.
sabe? Legal. E eu sei que ela vai contar essa história, eu vou estar na vida dela para sempre. Legal. Ela sempre vai contar essa história e eu nunca vou esquecer dela. Então, é nesse momento que eu falo que a moda ela tem valor. O valor sentimental, ela é uma história, né? Sensacional, bacana. Eu quero dar uma pausa rapidinho no nosso bate-papo por falar de excelência, de coisas sensacionais, para agradecer o pessoal da Implantar Telecom. Quero saber se por acaso o Diogo está por aí. A Implantar Telecom é a casa que tem cedido esse espaço para a gente transformar o mundo e é nada mais, nada menos que a melhor internet fibra ótica de Belo Horizonte. Não é isso, Diogo? É isso aí, Leandrão. E ó, a Implantar Telecom separou um presente especial para os telespectadores, tá? Para quem mandar mensagem lá agora no Instagram da Implantar Telecom, que é o implantar.telecom, ou ligar no número 41410955, falando que veio aqui pelo podcast, vai ganhar a instalação da internet gratuita e 1 ano de Sky Plus e Paramount Plus para acompanhar os clubes mineiros aí. Que legal, bacana. Então, gente, corre lá pro Instagram da Implantar Telecom ou o telefone 4141 0955. 0955. Obrigado, viu, Diogo? Tamo junto. Valeu. Mônica, vamos voltar aqui, mas eu quero que você mande um recado para os empreendedores, para aquelas pessoas, para aquele jovem, primeiro, para aquela pessoa que não sabe que profissão escolher e para aquele empreendedor que deseja começar no ramo da moda, mas que tem medo, que acha que está saturado e etc. Eu gostaria de falar para as pessoas que ainda estão começando, que estão perdidas, que faça aquilo que toque no coração. Algo que, com o passar dos anos, ela não vai se arrepender. Porque, às vezes, a gente segue o conselho de um pai ou de um amigo, né? Alguém próximo da família, ou pensa em fazer aquilo que vai dar dinheiro. Mas faça aquilo que traz felicidade para o seu coração. Porque a prosperidade, ela vem para a gente de alguma forma. Então, fazer aquilo que você ama, que você vê o olhar do outro brilhar, isso é impagável, né? Trabalhar com algo que muda a vida de uma outra pessoa é muito especial. Então, segue esse caminho. Para quem trabalha com moda, para quem já trabalha com moda, eu acho muito importante os profissionais, os empresários, eles continuarem buscando conhecimento. Porque da mesma forma que eu já estudo há mais de 20 anos, eu não paro de estudar, o conhecimento, ele nos abre oportunidades impensáveis. Então, às vezes, soluções que a gente nem imagina, que a gente está com um problema na nossa confecção, se você busca outras formas de aprendizado, como, por exemplo, administração financeira, né, produção, vai abrindo visões para resolver grandes problemas que a gente tem dentro de uma empresa. Porque, às vezes, a gente coloca isso na mão de um colaborador, mas que o próprio empresário, ele pode buscar esse conhecimento para ele, guardar para ele ter atitude certa no momento certo. Decisões, tomadas de decisões, né? E para quem está pensando em ter algo novo, quer começar na moda, busca conhecimento também. Porque o conhecimento, ninguém tira de você e não deixa ninguém mentir para você. Então, e buscar instituições sérias, né? Buscar o histórico da pessoa, a carreira dela, se ela realmente tem capacitação, se ela tem competência para poder te transmitir aquele ensinamento. Porque hoje a gente vê muito essas ofertas de cursos na internet. E isso acaba atrapalhando muito quem tem um trabalho sério e até mesmo as grandes instituições, né? Acaba tirando o foco ali e, no final, é só mais um curso que a pessoa fez e ela não aprendeu nada. Então, a pessoa estudar muito aonde que ela vai investir o dinheiro dela de aprendizado, como que ela vai investir o seu dinheiro num negócio e não se deixar iludir por falsas promessas. Eu acho isso muito importante, porque senão vem a desilusão. E aí a pessoa vê que não valeu a pena, foi tempo perdido, dinheiro jogado fora, mas ela também não foi pelo caminho certo. Às vezes ela foi pelo caminho mais rápido e não pelo caminho certo. E a gente vê isso na vida da gente, né? Verdade. Bacana. Mônica, muito obrigado, viu, pela sua participação. Excelente, assim, foi muito esclarecedor. A gente acha que moda é só ali na loja, no shopping, comprar uma roupa aleatória, mas que história que tem por trás e também no futuro, né?
para a moda. Muito legal. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. A gente vai divulgar também o seu Instagram, as suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato, para quem quiser fazer parte do instituto, né? De repente ter uma consultoria sua na área da moda, quem quer começar um contato. Parabéns, tá? Muito obrigada. Obrigado a todo mundo aí pela companhia. E é isso aí, gente. Um recado aqui para as pessoas que estão buscando uma profissão, a gente tem muitos jovens que acompanham. Talvez você nunca pensou na moda, né? Como a Mônica já tinha convicção desde 1 ano de idade, mas talvez você está aí precisando de mudar, já está com 30 e poucos anos, talvez, e querendo dar uma mudada na sua vida aí profissional e tal. Pensa na moda, tem espaço para todo mundo e qualquer dúvida pode contar com a Mônica, que eu tenho certeza que ela vai te auxiliar. É isso aí, não importa o que você faça, mas faça aí com excelência e com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com a sua dedicação, você pode, juntamente comigo e com a Mônica, mudar, transformar esse mundo. Obrigado, galera. Até mais. Valeu.